Que bom estarmos juntos novamente nessa noite para termos a oportunidade de falarmos um pouquinho de Cristo, na qual Ele já preparou essa mensagem para a minha vida e para a vida de cada um de nós. É interessante que muito se ouve falar das maravilhas do Senhor, muito nós ouvimos falar das nossas necessidades para com Ele, e muitas vezes nós não conhecemos a grandeza desse Deus, a qual nós conhecemos e devemos conhecer também. E essa semana eu estava em casa, diante de algumas coisas, eu parei e estava lendo aqui o livro do profeta Isaías, a qual nós tivemos a oportunidade de passar alguma coisa e entrar um pouco desse profeta. Eu já havia antecipado em relação a essa mensagem sobre como nós devemos renovar as nossas forças e ter a esperança em Deus. Qual é a grandeza desse Deus? E de que forma Ele opera na nossa vida? E o que Ele preparou para esse mundo que nós vivemos hoje? E é maravilhoso nós pararmos para pensar na grandeza do Deus que nós temos. Se nós pararmos para pensar e avaliarmos tudo isso, nós não temos a ideia e a dimensão desse Deus que nós conhecemos e que nós temos para a nossa vida. Eu creio que na vida de um cristão, o mais importante é conhecer a esse Deus. E existe uma citação que Jesus Cristo falou e disse, que Ele chegou a dizer, que conhecer a Deus é a própria essência da vida eterna. Ele nos fala que conhecer a esse Deus é conhecer a essa essência da nossa vida na terra. Mas conhecê-lo é a razão da nossa vida. É o que nós devemos realmente cada dia mais buscar. Conhecer a esse Deus. E quem é esse Deus? Qual o tamanho desse Deus? E qual a influência disso? E qual a influência Ele tem na nossa vida? É interessante que esse texto ele revela para nós quem é esse Deus a quem servimos, como conhecê-lo melhor e toda essa grandeza dele. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Isaías, a partir no capítulo 40. No capítulo 40, a partir do versículo 12. Isaías 40, no versículo 12. Esse texto ele nos revela, para nós quem é o Deus a quem servimos e toda essa grandeza dele. Veja o que o profeta Isaías nos revela sobre quem é esse Deus. Em primeiro lugar, a primeira coisa que ele nos revela e nos retrata é a grandeza desse Deus em tudo que ele criou. Se nós observarmos a figura que ele usa no verso 12, vamos fazer a leitura aqui para nós observarmos essa figura. Que diz assim, versículo 12: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Quem colheu na terra parte de um éfa o pó da terra, e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Ele faz essa pergunta: quem?
O 26, podemos ir para lá, diz assim: levantai ao alto os olhos e vide. Quem criou essas coisas? Olha que interessante: levantai aos olhos, levantai alto aos olhos e vide quem criou essas coisas. É interessante que o texto ele diz que Deus ele desenrola o céu como uma cortina, né? Quando paramos para pensar nessa grandeza de que isso significa, qual o tamanho disso tudo, a qual ele nos revela e nos apresenta esse universo, a gente não tem a menor ideia do tamanho disso, o tamanho que isso significa. Na verdade, se nós perguntássemos até mesmo a um astrônomo, uma pessoa entendida disso tudo, do planeta, que tamanho seria esse universo? Será que esse astrônomo teria essa ideia? Certamente ele não tem a menor ideia do tamanho desse universo, o tamanho dessa grandeza que Deus preparou para nossas vidas. E por mais que ele conheça, o astrônomo ele conheça e tem esses estudos, esse conhecimento do planeta, da Terra, do espaço, ele não tem essa precisão. Com certeza ele não vai ter essa precisão desse conhecimento total, né? Mas nós sabemos que o universo ele não é infinito. Nós sabemos que o universo ele foi preparado por Deus e que ele não é infinito, porque a infinitude desse universo o astrônomo realmente ele não vai conhecer. A infinitude desse universo só pertence a Deus. Mas o nosso Deus, ele não apenas criou também as estrelas, mas ele revela aqui que ele conhece a cada uma delas, que ele sabe o nome de cada uma delas, ele conhece elas por nome, tamanho, localização, e chama cada uma pelo seu nome. Essa é a criação dele. A grandeza desse universo está nisso. Talvez os homens não conheçam a infinidade disso, mas Deus, o Criador, ele conhece a infinidade, ele tem intimidade com aquilo que ele criou. Se nós vemos aqui o versículo, na parte segunda, o mesmo versículo, o versículo 26, logo depois, ele diz assim: aquele que faz sair o seu exercício, o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Essa é a intimidade que Deus tem na sua criação. Por ser ele o grande em força, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. É interessante o que o texto diz, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Ele tem esse conhecimento, ele tem essa proximidade, ele tem esse poder, esse domínio sobre esse conhecimento, que nós, homens, por mais conhecedores, como eu falei, não temos esse poder. Mas se o nosso Deus criou o universo, se ele sustenta o universo,
se Ele nos criou sua imagem e semelhança, então, meus irmãos, nós não precisamos temer quando a sua vida estiver refugiada em Deus. Deus, Ele criou tudo isso, tem todo o poder dessa criação, tem todo esse conhecimento, para que nós possamos ver claramente. Para onde nós olharmos, nós sabemos que isso é a certeza que Deus existe, que há uma existência e um poder sobre tudo isso, a qual Ele tem o total domínio, a qual Ele fez, Ele criou, Ele fez o desenho, formatou do jeito que Ele quer, do jeito que Ele queria. Essa é a grandeza de Deus. Se nós vermos no capítulo 13 desse mesmo versículo, vamos dar uma olhadinha ali no capítulo 13, ver o que ele fala da grandeza de Deus em relação aos seus conhecimentos. O versículo 13 e o 14 diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Como quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eu vou repetir. Diz assim, olha que interessante, né? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento. Eu acho que numa linguagem popular, Isaías perguntava onde ele estudou, de que forma ele aprendeu isso, quem o instruiu e em que universidade ele se preparou para fazer tudo isso. A gente fica imaginando, né? Em que universidade ele foi graduado, quem foram os seus mentores, seus instrutores, orientadores, para que ele fosse tão sábio e tão grande nessa criação. Como ele sabe tudo isso? E até hoje muitas pessoas perguntam quem é esse Deus, ou até mesmo quem é Deus. Muitos perguntam ainda. Se percebermos aqui nesse texto, no texto, Isaías nos coloca em todo o conhecimento, que todo o conhecimento ele procede de Deus, e toda a ciência vem de Deus. Tudo que está preparado, tudo que estamos vendo e podemos ver e reconhecer isso, vem de Deus. Nós sabemos que na verdade ninguém instruiu a Ele. Ele, na verdade, é o conhecedor de todas as coisas. E é interessante que nós só conhecemos a Deus porque Ele nos revelou, porque Ele nos mostra tudo isso. E Ele nos revela através da criação, daquilo que Ele prepara para nossas vidas todos os dias. E Ele nos revelou também através da palavra, do seu conhecimento, através daquilo que nós conhecemos, e nos revelou também a sua grandeza através do seu Filho. Em terceiro lugar, nós podemos ver agora também nos versículos 15
e 18, que o profeta Isaías nos mostra a grandeza desse Deus em relação às nações. Nos versículos 15 e 18, nós vamos ver isso. Diz assim: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. 17. Todas as nações são perante ele como coisas que não é nada, e ele as considera menos do que nada, como um vácuo, com quem comparareis a Deus? Com quem comparareis a Deus? Ou com que coisa semelhante confrontarei com ele? Nós vamos colocar esse texto como as grandes nações dos dias de hoje, como colocar exemplo como o Japão, a Inglaterra, a Rússia e outros países também que se sentem poderosos, se sentem acima de Deus, que têm um domínio de tudo. A gente vê aí hoje, né, eles preparando mísseis para atingir outros países, para quererem acabar com nações, querendo ser um maior do que o outro, um melhor do que o outro, querendo ser superiores até mesmo a Deus com as suas criações. Mas não é essa a grandeza deles. Eles não têm todo esse poder. Talvez o poder bélico criado pelo homem, aquilo que eles acham que tem todo o controle na terra, e na verdade nosso Deus é maior do que tudo que ele criou. Só que os homens, criadores de toda essa estratégia bélica, eles se acham dominadores desse mundo. Eles acham que eles podem fazer o que eles quiserem, a hora que eles quiserem, que vai ser do jeito deles. Mas eles esquecem que Deus é o Criador. Deus é que tem o domínio. E talvez nem tudo que eles têm de projeto, nem tudo que eles têm em suas vontades possam ser da vontade de Deus. Podem dar certo conforme eles acham que vai dar. A gente vem acompanhando aí esse conflito lá na Síria. Olha quantas pessoas estão morrendo. Olha o que está acontecendo com aquele lugar. O homem se sente ainda dominador desse mundo, está se sentindo acima de Deus. Eles não têm esse temor àquilo que Deus criou. Não que ele não se importe com essas nações. Deus se importa com essas nações. Mas nós temos que entender que ele é maior do que todas essas nações, que ele tem um controle de todas as coisas. Muitas vezes achamos que o que é criado é maior do que o Criador. Nós estamos perdendo esse foco porque estamos voltados para aquilo que o homem está criando, para aquilo que o homem está cada vez mais desenvolvendo e acabando com o mundo, e nós estamos voltados só para isso, para essa criação do homem. E, na verdade, quando nós tiramos os olhos do Criador e olhamos para a criação, aí nós começamos a temer a Deus. E deixamos de fora aquilo que Deus criou. Começamos a nos preocupar mais com o que está acontecendo e nós tiramos o foco de Deus. Saímos do foco do Criador. E nós sabemos que Deus
ele não se agrada muito dessas violências todas, de tudo isso que está acontecendo. Nós sabemos que cada vez mais o mundo está voltado para a violência, nós sabemos que o mundo está cada vez mais no caminho da destruição dos seres humanos, cada vez mais se fazendo mal, cada vez mais a gente vê nas TVs, cada vez mais a corrupção envolvendo o homem se perdendo por esses valores do mundo, e o mundo cada vez mais se destruindo. Só para nós lembrarmos o que diz aqui no versículo 15: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. E novamente o 17 diz assim, fala muito sobre isso, sobre o poder, para nós ficarmos atentos a isso. Todas as nações são perante ele como coisas que não é nada. E ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Não há importância disso. Na verdade, o maior é o nosso Criador. No versículo 19 e 21, vamos acompanhar. Ele compara a majestade de Deus com os ídolos. Versículo 19 diz assim: o artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata e forja para ela. O sacerdote idolatra, escolhe madeira que não se corrompe e busca um artifício perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? É interessante que desde que o homem caiu no pecado, ele se voltou à idolatria. Desde que o homem perdeu a essência de Deus, ele se volta para uma dependência de algo que não dá uma resposta a qual Deus tem a resposta para a nossa vida. E o homem tem essa capacidade de criar um Deus para si mesmo. Ele cria algo na qual não vai ter nenhuma definição para a vida dele, algo que ele vai buscar e não vai ter uma posição verdadeira, real para a vida dele. Ele forja um Deus para si mesmo e se prostra diante de si mesmo. E aí nós perguntamos: o que é isso? Tudo diante de Deus. Muitos se prostram diante de imagens, buscando algo, buscando um refúgio, buscando uma solução, e há essa criação para ouvir uma resposta da qual eles prepararam. Por mais que seja ela de ouro ou da madeira mais nobre que seja ela, essa imagem na qual muitos se voltam, se prostram diante dela, Deus está dizendo aqui que ela não tem valor nenhum, não vale nada. Ela não vai responder. Você vai fazer a pergunta, você vai perguntar tudo e aquela imagem vai estar ali, daquele formato. Diferente do Criador, diferente do nosso Deus, da qual, se nós realmente tivermos o conhecimento, se nós tivermos a ligação com Ele, a nossa fé estiver depositada nele,
nós vamos ter a certeza de que esse Deus, além de ser o nosso Criador, nós somos o seu servo. E Ele diz para nós: Tu és meu filho. Se nós perguntarmos para Deus seja o que for, Ele sempre vai responder para a nossa vida. Ele sempre vai ter uma resposta daquilo que nós esperamos dele. E Ele vai dizer, com certeza: Tu és meu filho, e Tu és meu povo. Olha o que diz o versículo 21, novamente: Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele tem a resposta: Tu és o meu filho e eu sou o teu Deus. É um Deus vivo na nossa vida. Nós temos que acreditar nisso. Nós não podemos nos deixar levar por uma dependência de algo que não tem uma resposta para a nossa vida. Nós devemos adorar ao nosso Deus. Nós devemos amar o nosso Criador e termos essa certeza, essa convicção que o nosso Criador é Ele, e Ele vai ter uma resposta para a nossa vida quando nós clamarmos a Ele e adorarmos a Ele, louvarmos a Ele. Ele é a nossa fonte de vida e é o melhor para a nossa vida. Ele é o que temos de melhor. Ele é o que nos dá esperança. Ele é o que nos traz a vontade de viver. Ele é o que nos coloca diante do amor dele e nos mostra o quanto ele ama a sua criatura. Nos versículos 22 a 25, o profeta Isaías ele revela a majestade desse Deus em relação aos príncipes e reis da terra. Vamos ler aqui 22 a 25, que diz assim: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e é Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em inutilidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando o sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Nós vamos pensar nos grandes líderes deste mundo, como foram no passado os faraós, os grandes reis da Síria, no rei da Babilônia, os poderosos presidentes destes séculos. O que são eles comparado a Deus? O que são eles comparado à grandeza do nosso Deus? Porque é interessante que esses reis, esses grandes governantes, eles somem, eles desaparecem, eles têm o tempo deles, sejam nos seus reinados, sejam nos seus governos, sejam de qualquer forma no seu poder dentro desse mundo. É interessante que eles vão sumir, mas o nosso Deus, Ele é soberano e Ele tem um controle, Ele tem a rédea da história. Deus, Ele permanece por toda a vida em nossas vidas, seja qual for o tempo, seja qual for o lugar. Esses grandes que se acham melhores e poderosos, eles desaparecem, eles somem com seus poderes, mas Deus, Ele permanece. Deus, Ele é incomparável. Ele vai estar sempre conosco na nossa vida.
gente não tem que tomar muito desses homens como exemplos, mas temos que tomar Deus para a nossa vida diariamente. E é interessante que a palavra de Deus, ela é prática. Ela nos revela a doutrina, ela nos ensina a doutrina para depois nós aplicarmos a doutrina. Nós primeiro temos que aprender para depois nós aplicarmos. Conhecermos a verdade e depois aplicarmos essa verdade. E é por isso que cada dia mais nós devemos buscar a Deus, conhecer a verdade, ter o domínio dessa verdade, conhecendo a palavra dele, ter a sabedoria de tudo que ele traz para a nossa vida na prática, para que nós possamos usar isso e passar para frente isso, aplicarmos essa doutrina, aplicarmos aquilo que nós conhecemos cada dia mais. Mas o que tem a ver essa verdade aqui e agora, as instruções de Deus na nossa vida? O que seria de nós se nós não tivéssemos essa sabedoria, esse conhecimento? O que seríamos de nós se nós não tivéssemos esse amor de Deus na nossa vida? Vamos dar uma lida aqui no versículo 27. Muitas vezes nós começamos a ser juízes, né? Nós começamos a ser acusadores. Muitas vezes nós não entendemos, não conhecemos essa doutrina, não aplicamos essa doutrina, não temos o domínio dessa palavra. No versículo 27, o povo de Deus, ele reclama de algumas coisas de Deus. Ele reclama de algumas coisas e Deus era acusado disso, dessas reclamações, dessas insatisfações. Diz assim o 27: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Por que, pois, dizes, ó Jacó, fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Muitas vezes você está pensando, passando por momentos difíceis, lutas, nós passamos aflições, por problemas familiares, e nós começamos a ter dúvida em relação ao que Deus tem feito para a nossa vida, se Deus está realmente conosco, e perguntamos: cadê o meu Senhor? Nós começamos a também ser juízo, nós começamos a julgar a ausência do Senhor por problemas que nós talvez tenhamos feito, tenhamos criado para nossas vidas, e nós começamos a culpar Deus por isso, nós começamos a julgar Ele, e começamos a achar que há uma injustiça por parte de Deus de não olhar por nós. Há uma injustiça a qual nós, que muitas vezes causamos esses problemas para a nossa vida, e jogamos a culpa em Deus, na ausência de Cristo na nossa vida. O que diz aqui na parte B, né, desse versículo, que diz assim: e o meu Deus, sabes, não ouviste o que eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Versículo 27, perdão. Versículo 27, na parte B, né, diz assim: e o meu
e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento. O Senhor, Ele jamais vai nos abandonar. Se nós temos o direito, esse direito é negado, é verdade que isso é uma injustiça. E eles estão chamando Deus aqui de injusto. Eles estão colocando uma injustiça em Deus. Mas vejamos, como eu falei, toda essa culpa, ele dá uma resposta nesse versículo, no 28, que ele diz que não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrear o seu entendimento. É uma resposta de Deus para esses que o julgam, se julgam injustiçados por Ele. Mas nós devemos entender que Ele está deixando claro que Ele não se cansa nunca de olhar pelas nossas vidas. Ele não se cansa nunca de estar conosco, de cuidar de nós. Não há uma injustiça por parte de Deus. Muitas vezes nós que achamos isso, muitas vezes nós que provocamos isso. Mas Deus não está ocupado ao ponto de poder não olhar para você mais, de deixar em algum momento você só, de se importar com você, de ver os seus dramas. Ele não está cansado. Deus não se cansa disso. Ele não está ocupado com olhar outras coisas, outro ponto. Ele foca, ele está o tempo todo voltado para aquilo que é a nossa necessidade. Muitas pessoas falam que meus problemas são muitos. Eu tenho muitas dores, tenho muitas aflições. E Deus não precisa se preocupar. Meus problemas são muitos para que Deus se preocupe com eles. Mas seja qual for o nosso problema, seja qual for a nossa dificuldade, seja qual for a nossa aflição, vai estar sobre os olhares de Deus, vai estar sobre o domínio dele, porque ele sabe de todas as coisas. O 29 diz assim, nós estamos terminando: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quando nós achamos que já estamos fracos, quando nós achamos que já não temos mais chances e estamos sem força, e quando se pensa que está tudo perdido, ele diz assim: faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Quando nós achamos que estamos derrotados, quando nós achamos que está tudo terminado, traz essa palavra para nossas vidas e diz que nem tudo está perdido. Essa força que vem de Deus nos dá força da juventude, nos dá força para nós crescermos, desenvolvermos naquilo que a gente tem de projeto para a nossa vida. Por maior que sejam as nossas lutas, as nossas aflições, a força sempre vai vir de Deus, naquele que nós confiamos. O versículo 30 diz assim: os jovens cansam e se fadigam, e os moços se exaustam, e os moços de exaustos caem. Do 31:
mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com as suas asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. A nossa esperança está no nosso Deus, a nossa força está no nosso Deus. Nós devemos renovar a cada dia mais essa esperança nele, nos fortalecermos nele, e como eu disse lá no início, nós devemos renovar a nossa força em Cristo Jesus, e esperar nele, crer nele, confiar cada dia mais nele, porque ele é a nossa única esperança. Depositar nele os nossos desejos, sonhos, vontades, e diante disso tudo que nós colocamos, essa renovação de força espiritual em Cristo Jesus, eu acho que eu, mais do que ninguém, sou um exemplo disso. As nossas lutas são sempre diárias e Deus nos dá esperança, e eu creio nisso. Essa semana, todos os dias de manhã eu acordo, faço a minha oração ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito na minha vida, no meu casamento, na minha família. E cada vez que eu dobro meu joelho e agradeço a Ele, eu percebo que eu me fortaleço cada dia mais, por maior que sejam as lutas, mas eu sinto essa força e Ele me dá uma resposta. Na quinta-feira agora, eu recebi um telefonema. Ontem eu não comentei com os irmãos aqui, porque eu queria compartilhar isso diante dessa mensagem. Eu já tinha preparado essa mensagem quando eu recebi esse telefonema. A empresa ali, a Cassol, me ligou e eu estou sendo contratado essa semana pela empresa Cassol. Eles me ligaram e eu fui lá para uma entrevista. A menina falou, poxa, eu mandei por e-mail a mensagem por e-mail, um currículo simples, básico, que eu recebi essa resposta na quinta-feira. A menina me ligou e eu fui, ela, você tem como vir aqui amanhã à tarde, sim? Cheguei lá, eu passei, tinha umas 3 pessoas lá ainda, também queriam passar pela mesma entrevista. E antes de sair de casa eu entreguei esse desejo ao Senhor, que as minhas orações foram respondidas. E quando eu cheguei na entrevista, eu fui com um propósito, com a vaga na qual eu estava lá na oportunidade de vaga para Cassol, bem pertinho de casa, 5 minutos mais de casa ali, bem pertinho. Eu fui para essa entrevista. Quando eu entrei na entrevista, numa sala reservada, e aí a menina pegou meu currículo, Valci e tal, me identificou lá, e olhou meu currículo, olhou para mim, ela olhava para mim e olhava para o currículo. Só que eu mandei o currículo para uma oportunidade, para uma vaga que estava ali disponível. Então eu falei, eu tenho que correr atrás de qualquer coisa, eu preciso trabalhar. E quando ela olhou para mim, que nós fomos conversando, desenvolvendo a conversa, surgiu uma outra vaga, uma vaga bem melhor da qual eu havia enviado o currículo. E ela falou, você tem interesse nessa vaga aqui? Eu tenho uma outra vaga e fica bem para você, cai bem no seu perfil. Aí eu falei para ela, claro, isso é melhor, vou ganhar mais, né? Então eu gostaria de ter essa oportunidade. No mesmo dia, ela já me colocou para conhecer a empresa. Naquele mesmo momento da entrevista, eu fiquei algumas horas ali esperando um rapaz da gerência lá, me levou já para conhecer a empresa. Na próxima sexta-feira, dia 9, eu já vou estar fazendo a integração da empresa junto com a equipe, e eu fui, na verdade, para uma vaga e fui escolhido para uma outra vaga bem melhor dentro da empresa. E com certeza é uma empresa que ela dá oportunidades, ela dá formas de crescimento, mas, como eu falei, a nossa força vem do Senhor. Eu não me desesperei, eu fiquei tranquilo, eu confiei também nas orações dos irmãos, e eu estou muito feliz. Essa semana já vou fazer os exames médicos, que a empresa já pegou o número de, parece que tem calçado, capacete e tal, tem que trabalhar lá dentro. Eu estou muito feliz com isso. Queria compartilhar hoje, eu não falei nada ontem. Primeiro, agradecer a todos os irmãos que oraram pela minha vida, por essa oportunidade que surgiu, e agradecer a todos que sempre olharam para a gente, para a minha vida, para o meu casamento, para a minha vida com a Fernanda, sempre viram na gente homens e mulheres de Deus.
Eu gostaria que cada um de vocês confiasse na gente mesmo. Cada um de vocês precisasse da gente. Porque quando eu oro para todos nós. Porque eu sei que Deus, Ele não abençoa só a minha vida, Ele abençoa toda a vida dos irmãos. Então eu gostaria de agradecer muito a todos que nos ajudaram, nos ajudam sempre, e dizer que Deus é maravilhoso, que nós nunca podemos perder essa fé, que nós nunca podemos deixar de acreditar naquilo que Ele está. Ele está acima de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele prepara cada item para a nossa vida. Ele tem um caminho destinado para cada um de nós, né? Agora você vê, eu fui para uma empresa na qual eu coloquei o currículo para uma coisa, ele preparou outra, do lado da minha casa. Eu vou trabalhar de segunda a sexta, num cargo bem melhor, na qual eu nem esperava, mas eu confiava que isso poderia acontecer. E por essa confiança em Deus é que eu sou grato muito a Ele. Por isso que eu amo estar aqui na frente, e por isso que eu amo conhecer cada vez mais a palavra de Deus, porque eu creio nesse Deus, que Ele faz do impossível o impossível possível. Eu sou grato a todos pelas orações, sou grato a Deus em primeiro lugar, e quero cada dia mais fazer o melhor para esse meu Deus que eu confio e que é Criador de todas as coisas. Amém? Amém. Vamos estar orando. Gostaria que os irmãos abaixassem suas cabeças. Vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, amado Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade de mais uma vez trazer a Tua palavra, de mais uma vez ter a certeza, a convicção daquilo que nós lemos e conhecemos de Ti. Sabemos da Tua grandeza, do Teu poder, do Seu amor para com todos nós. E eu quero nessa noite, Senhor, Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em minha família, na minha vida, e Te agradecer também, Senhor, por todos os irmãos que por mim oravam e por mim pediam, sem o mesmo saber de cada um deles. Eu quero Te agradecer, ó meu Deus, por estar na Tua presença hoje, e quero estar cada dia mais, Senhor, na Tua presença. Quero Te entregar todos os dias do meu coração, quero Te entregar todos os meus sonhos e desejos. Quero Te entregar a minha família, e que essa semana, Pai, seja conforme a Sua vontade, Senhor. Possa tudo dar certo. Eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor esteja comigo em todo esse processo, ó Pai. E eu creio nas Tuas palavras, eu creio em Ti, que tudo vai dar certo, porque eu creio que o Senhor abriu essa porta. Eu quero Te agradecer também, Senhor, por essa semana que passou, e orar por cada um dos nossos irmãos nessa noite, que nós possamos estar sempre juntos, sempre com um propósito, sempre com um desejo de Te amar cada dia mais e entregar as nossas vidas todos os dias a Ti. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Eu Te agradeço, Senhor.